Olá, amigos do canal Vista Pátria, bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Eu sou o professor Eduardo Vieira. Domingo agora começa a campanha, para as eleições de 2020. Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o que a gente pode fazer para errar o menos possível na escolha de um candidato a vereador e a prefeito que sejam efetivamente conservadores. Veja que nós já erramos fragorosamente, elegemos Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, a turma do MBL. A direita erra muito na hora de votar, mas é assim mesmo. A gente está começando, então vamos tentar agora ganhar equipamentos intelectuais para a gente minimizar os nossos erros e garantir que as nossas câmaras de vereadores e futuramente as nossas câmaras de deputados vão estar populadas por gente da nossa confiança e que pense da mesma forma que a gente. Primeiro ponto nessa história é a gente entender que a gente não vota num vereador apenas para ele desempenhar as funções de vereador por 4 anos, tá? A vereança é o ponto de entrada, a porta de entrada de uma pessoa, de um indivíduo, para o mundo político. Consequentemente, esse momento é o momento ideal para a gente fazer o filtro e a gente não emprestar a nossa confiança a um indivíduo que não seja efetivamente conservador. Então, qual é a forma que a gente tem para fazer essa escolha, Bom, eu ia ser um candidato esse ano a vereador aqui no Rio de Janeiro. Não serei mais, por questões de burocracia aí, o sistema está sempre trabalhando para nos impedir, de entrar. Então, não vou poder concorrer. Consequentemente, eu estou livre para me colocar na posição de um candidato a vereador, hipotético, e fazer perguntas que eu mesmo vou responder. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Eu vou fazer perguntas sobre temas muito importantes e vou responder da forma que eu acho adequada um candidato conservador de fato, conservador raiz, responda. Então vamos lá, primeira pergunta. Candidato, o que o senhor pensa do aborto? Bom, eu acho essa pergunta excelente. Eu acho o aborto uma das pautas mais importantes, porque trata diretamente do nosso bem mais precioso, que é a vida. Então, se a gente trata da vida de forma irresponsável, se a gente desvaloriza a vida humana, a gente está trabalhando diretamente para o mal. Então essa é uma pauta absolutamente fundamental, tá? Eu sou rigorosamente contrário ao aborto. Eventualmente, numa situação extrema dentro de um centro cirúrgico, você pode ter um caso onde uma mãe, uma parturiente lá, está em trabalho de parto, não sei o quê, e às vezes ao médico cabe a dura decisão de escolher quem ele vai salvar, por exemplo, e tal. Isso é outra coisa, tá? Aborto é uma questão que é decidida, digamos assim, sem maiores condicionantes, relacionadas à saúde. Normalmente é uma questão moral, ética, filosófica ou de mera preferência de opinião dos envolvidos. E eu acho que esse é o ponto, É necessário que se defenda a criança não nascida. Aquilo ali é uma vida humana, tá? Aquele aglomeradinho de células nunca vai virar uma cafeteira nem um forno de micro-ondas. Vai sempre se tornar um ser humano. Então não existe nenhuma comprovação científica de que a vida começa em um ponto ou outro, tá? Quando falam que a vida só começa quando o determinado aspecto do cérebro está formado, determinada estrutura cerebral está formada ou determinada reação é garantidamente percebida pelo feto e tudo mais, isso tudo é arbitrariedade, tá? Não existe ciência nisso, é mera arbitrariedade. Então a gente não sabe, pelo princípio básico de decência em relação à prudência, quando você está tratando de uma vida humana, isso deveria ser suficiente, essa incerteza deveria ser suficiente para a gente garantir que essa vida humana tem que ser preservada, tá certo? É óbvio, Agora, eu não tenho nenhuma incerteza, é óbvio que quando você junta os gametas e forma um feto lá no primórdio, aquilo ali é um ser humano em formação. Aí o estágio da formação não faz diferença. É claro que se você permitir que aquela formação se conclua, naturalmente vai sair um ser humano dali. Então esse ser humano tem que ser preservado. Não acho que cabe, inclusive, o que hoje a nossa legislação permite, que é o aborto em caso de estupro. Não acho cabível, tá? A criança não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que o estuprador tem que ser punido, enfim, eu acho um negócio bárbaro. Mas a criança, o feto, tem que poder viver, tá? Se no caso a mãe for muito jovem, enfim, tiver as condições dela, ou meramente optar, nesse caso de estupro, por não querer manter o filho consigo, tudo bem, doa o filho para uma instituição de caridade, enfim, bota para adoção, etc. Mas não precisa matar a criança,
né? Matar criança não vai resolver problema de ninguém, tá certo? Então, eu sou absolutamente contra, lutaria contra isso em todas as instâncias, de todos os campos de batalha possíveis, tá? Porque essa é a pauta mais satânica, mais maligna, mais maléfica de todas elas, das várias pautas morais que estão sendo empurradas na nossa goela abaixo, tá? Candidato, como é que a gente faz para coibir, para melhorar a segurança? O crime não é um problema grave? Como é que a gente faz para melhorar essa situação de crime aqui no Brasil? Muito bem, a segurança é um problema gravíssimo do Brasil, né? Como é que a gente faz para melhorar? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Por que o crime está rampante assim? Por que todo mundo mata e rouba descaradamente aí pelo Brasil afora? Porque não há punição adequada, tá? Na hora que o bandido não é uma vítima da sociedade, tá? O bandido não rouba por necessidade, o bandido rouba por opção. Você pode ver o Sérgio Cabral, ou o Lula, por exemplo, né? Você acha que ele não teve poder, não teve uma situação boa, mas ele roubou mesmo assim, é condenado. Sérgio Cabral, condenadíssimo, né? Essa turma é condenada porque optou por roubar, tá? E foi pego. Então não existe essa de a sociedade injusta forçando um pobre coitado a roubar, ou a cometer um crime. Então ele comete o crime porque quer. E por que ele quer? Porque ele não tem uma perspectiva de punição adequada. Se ele tivesse uma perspectiva de punição adequada, talvez uma boa parte desses criminosos optaria por não cometer o crime. Né? Porque o crime normalmente é um ato de covardia e é um ato de preguiça, de facilidade. Né? Vou cometer o crime aqui porque eu não quero trabalhar como auxiliar de pedreiro carregando pedra. Prefiro cometer um crime aqui que eu ganho dinheiro muito mais rápido. Né? Considerando que, no caso de roubos, você só resolve 2% dos roubos no Brasil, eu diria que o risco é baixíssimo de você ser pego. Então essa equação está muito fácil para o bandido. O cara pensa, roubo ou trabalho? Roubo, porque afinal de contas ninguém vai me pegar mesmo. E se pegar, o que acontece? Fica aí 6 meses, 8 meses, 1 ano em cana. E se você roubando matar uma pessoa? Bom, aí você fica 5, 6 anos, no máximo, preso. Tá? Porque as penas aqui têm sistemas de suavização e tudo mais. Eu sou contra tudo isso, tá? Roubou, matou, tem que ficar muito tempo preso, muito tempo, 15 anos, 20 anos. Uma vida tem que custar caro, tá? A vida no Brasil custa baratíssimo. A vida tem que custar caro. É reincidente, fica para da vida, acabou. Você já teve uma chance, matou uma pessoa, teve uma chance, meu querido, vai para a cadeia para sempre, tá? Não sai mais de lá. Agora, como é que se resolve o problema? A segurança pública é um problema grave de um monte de aspectos, né? Outro aspecto, isso aqui, ó. Isso aqui é uma réplica, né, de plástico de uma arma. Todo mundo devia ter direito de portar isso para sua defesa pessoal, na rua mesmo. Não teríamos explosão de violência, tá? Explosão de violência estamos tendo agora com o Estatuto do Desarmamento em vigor, tá? Então a liberdade no uso de armas, com registro, tá? Não tem que ter muitas condições não, tá, gente? A situação não fica muito pior do que ela já está. Se as pessoas de bem pudessem andar na rua portando as suas armas, te garanto que a situação melhorar. Inclusive isso é comprovado estatisticamente por todo mundo. Tá? A gente tem um monte de estados americanos, por exemplo, que não permitem o porte de arma e outros que permitem, cultura populacional mais ou menos igual, situação socioeconômica mais ou menos igual, e os estados que permitem o porte de arma são infinitamente mais seguros do que aqueles que não permitem. Tá? Isso é uma balela absolutamente ridícula. Quem quiser saber mais sobre isso pode ler o excelente livro do Benê Barbosa, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Tá? Agora, existem outros aspectos. A gente prende o bandido, nas raras vezes que a gente prende o bandido, né? Está aí mais ou menos nos 4 a 5% quando ele é um assassino e nos 2% quando ele é um ladrão, né? Um ladrão que rouba, não que furta. Esses números vocês podem consultar consultando no Twitter o trabalho do Roberto Mota ou do Marcelo Rocha Monteiro, que são dois especialistas em segurança pública que vão mostrar tudo isso para vocês. Né? Agora, quando então a gente prende esse bandido, o que acontece com ele? Ele vai para a cadeia. A cadeia hoje é uma academia do crime. Por quê? Porque ela é superlotada. Isso é péssimo, tá? Quem bate palma para isso diz, bandido tem que se ferrar mesmo, tem que sofrer. Tá errado, meu querido. Eu vou explicar por que agora mesmo. Outra coisa, além dela ser superlotada, tá todo mundo misturado ali, justamente porque ela é superlotada. A gente não tem meios de presídio para fazer o que é ideal ser feito. E o que é ideal ser feito? Primeiro, você ter vários presídios, tá? Muito mais do que a gente tem, de forma que você, ou seja, construir presídios, tá? Isso é um tabu hoje. Você fala com qualquer idiota desse que aparece na grande mídia aí falando sobre segurança pública, ele vai dizer que não, o Brasil prende demais. Não, o Brasil prende de menos, o Brasil prende 10% do que deveria prender, tá?
Então a gente precisa de muito presídio, tem que construir presídio mesmo. Agora, a gente deveria atrelar esses presídios a unidades de trabalho, seja no campo, seja em fábrica. Então o prisioneiro teria a opção de trabalhar, e caso ele resolvesse não trabalhar, ele teria um monte de problemas, ganharia ração mínima, né? teria uma situação pior na vida prisional dele. Então ele seria estimulado a trabalhar. Trabalhando, uma parte desse trabalho poderia até se reverter em dinheiro, que ele faria uma poupança para, se eventualmente ele saísse de lá, ele ter um dinheirinho para ele poder reiniciar a sua vida, né? Isso aí se chama reabilitação. Seria a reabilitação um objetivo do presídio? É claro que não, né? Bom, até pode ser, né? Mas não é o objetivo primário. Qual é o objetivo primário do presídio? A proteção da sociedade com a remoção do bandido, do convívio social. Esse é o objetivo fundamental do presídio. Lá na segunda, terceira, quarta colocações está a eventual reabilitação do bandido. Todo bandido é reabilitável? É claro que não, né? Tem bandidos que vão ter que ficar para sempre no presídio. Existem psicopatas que não vão se consertar. A gente vê vários exemplos por aí, tá? Então, dependendo do crime, o bandido deveria logo ficar de uma vez por todas no presídio, tá? Não vamos discutir aqui pena de morte, que é uma questão mais complexa, a gente deixa para outra ocasião. Agora, o que mais deveria ser feito? Bom, separação por pena. Você acha que é razoável você colocar um cara que fraudou um imposto, ou até fez um crime econômico maior, junto com um assassino que matou 10 pessoas? É claro que não, né? Então essa separação por pena seria fundamental e seria importante para a gente manter os bandidos muito perigosos, né, isolados num lugar onde eles não pudessem passar tanto a visão horrorosa, distorcida de mundo que eles têm, como também técnicas de crime e tudo mais para os outros bandidos menos perigosos, né? Então eles não poderiam fazer bandidos menos perigosos se tornarem mais perigosos. Isso tudo requer investimento. E requer, evidentemente, que você trate do bandido como ser humano, tá? É uma idiotice, é um contrassenso você tentar desumanizar o bandido. Ah, soca mesmo 50 numa celinha, isso é ótimo. Não, não é ótimo, gente. Isso não é ótimo. Isso não faz bem nenhum para a sociedade, tá? A gente não deve deixar de ser cristão só porque o cara é um bandido. Eu acho que ele deve ser preso, deve ser punido, deve pagar a sua pena, mas de forma decente e humana. E, eventualmente, isso vai permitir que ele amanhã seja reabilitado. Existe essa possibilidade. Nem todo bandido que comete um crime, ele está jogando a vida dele fora para sempre, tá? Alguns podem sair. Então temos que ter isso equacionado, tá? Essa é uma questão absolutamente fundamental e esses detalhes devem ser indagados, né, do seu candidato dessa forma. Ele tem que dar uma resposta com esse nível de detalhe, tá? Porque aí sim vai significar exatamente o que ele pensa sobre isso. Ele é um maluco desumano? Não. Mas ele é um defensor de bandido? Também não. Então isso deve ser extraído do seu candidato com bastante carinho, tá? No próximo vídeo eu vou trazer outras questões e vou trazer também uma ferramenta, que é um diagrama que eu criei, adequado ao pensamento conservador. Quando se fala de política, todo mundo vem com aquele diagrama de Nolan, né? Que é um plano cartesiano, assim, com duas grandezas apenas. Isso aí foi feito por um liberal e só funciona para quem acha que só a parte econômica e de liberdade, de empreendedorismo e tudo mais tem a ver com a nossa vida. Ou seja, é uma furada, Bino, é uma cilada. Então eu fiz um outro que está mais adequado ao modo conservador de pensar. Vou trazer para vocês no nosso próximo vídeo e vou trazer também outras perguntas e como um conservador deveria respondê-las. Tá bom? Muito obrigado, eu sou Eduardo Vieira, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima.